Se você está querendo investir com mais confiança e está querendo entender o que realmente está por trás dos números de uma empresa, prazer, meu nome é Felipe. Eu estou dando início a essa série de indicadores fundamentalistas, onde eu vou mostrar para você as métricas essenciais para que você tome uma decisão correta na compra de uma ação. E assim, você vai poder montar uma carteira mais sólida. Se você busca decisões baseadas em fundamentos, você está no lugar certo. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre 4 indicadores. Nós falaremos sobre o PL, sobre o PVP, LPA e o VPA. Então fica até o final, porque eu vou te dar informações preciosas para que você se torne um investidor cada vez mais inteligente. Antes de mais nada, a gente precisa saber onde coletar, onde pegar essas informações. Existem algumas formas. A gente pode ir no DRE, que são os demonstrativos de resultados de um determinado exercício, mas também existem sites que coletam esses dados já calculados para a gente e nos dão só o resultado final para a gente poder fazer a leitura desses indicadores. Um dos principais sites e uma das fontes que eu mais gosto é a Fundamentos. Fundamentos, digita aqui no Google que vocês vão ser direcionados rapidamente. Primeiro site aqui, ó, Fundamentos Invista Consciente. Existem diversos outros sites, como Status Invest e N outros. No decorrer dessa série de vídeos, eu vou fazer um mix entre esses sites para vocês ficarem mais familiarizados também, né? Então aqui no site do Fundamentos, eu vou escolher uma ação para a gente dar uma olhada. Por exemplo, a Petrobras. Então se eu abrir os dados da Petrobras, eu vou ter essa tabela aqui de indicadores fundamentalistas e eu já de cara já consigo enxergar aqui, ó, o PL, que é o primeiro que a gente vai falar, né? O que é o PL? Basicamente é o preço sobre o lucro por ação. O PL ele vai mostrar para a gente em quantos anos eu consigo resgatar o meu dinheiro investido naquela ação. O cálculo é basicamente o preço praticado hoje, a cotação atual dessa ação, então a cotação está em R$ 38,90, dividido pelo lucro por ação. Onde que eu vejo o lucro por ação? Lucro por ação já é o segundo indicador que a gente vai falar hoje, né? Então aqui do lado eu consigo identificar o lucro por ação, 6,49. Isso aqui é o lucro anual, tá? Então, se eu pegar o preço da ação hoje, praticado hoje, e dividir pelo lucro por ação, eu vou saber em quantos anos eu levaria para receber 100% do dinheiro investido nessa ação. Então, é um indicador extremamente importante. A gente olha como para ele. Eu procuro, dentro das estratégias que eu tenho, ações que tenham até no máximo 10 anos, de repente 12, 13 anos ali. Claro que a gente nunca olha um indicador isolado, eu não olho somente por PL para tomar uma decisão, né? Eu tenho que avaliar a conjuntura toda, né, dos indicadores. Então, PL é o primeiro indicador aí que eu queria explicar para vocês, né? E o LPA é o lucro por ação. Como que eu chego no lucro por ação? Lucro por ação é basicamente eu pegar o lucro líquido que essa empresa teve no período ali. As empresas são obrigadas a fazerem as postagens dos relatórios gerenciais, né, que demonstram os resultados. Normalmente, de 6 em 6 meses, tem empresas que liberam isso de 3 em 3. Nesse caso, como eu não estou abrindo uma DRE, eu vou focar nesses indicadores que são, de fato, os importantes para esse vídeo. Mas no decorrer dos outros vídeos a gente vai atribuindo o que for necessário para que vocês entendam de fato todos esses indicadores que são úteis, né, para a gente tomar a decisão de comprar uma ação ou não. Então o lucro por ação a gente avalia como? A gente vem no lucro líquido, que o Fundamentos coleta para a gente aqui, né? Então tem o lucro líquido, ó, dados demonstrativos de resultado, os últimos 12 meses. Eu basicamente pego o lucro líquido e divido pelo número de ações. Então, se eu pegar 84 bilhões 693, 84 bilhões 693, 3000000, dividido por número de ações, 13 bilhões de cotas de ações, né? Dá exatamente 6,49, que é o nosso LPA aqui. Se vocês quiserem fazer aí só para confirmar mesmo, que eu sou muito assim, né? Eu aprendo as coisas na prática, né? Então, se vocês quiserem fazer isso também, acho que é muito válido. Então, esses são os dois primeiros indicadores, né? O terceiro indicador é o PVP. Não menos importante, o que é o PVP? Basicamente, é a relação do preço daquela ação pelo valor patrimonial por ação. O que é esse valor patrimonial por ação? A empresa, quando ela faz um IPO, ela tem um valor patrimonial que é calculado previamente para determinar qual seria o preço de lançamento ali no IPO.
Só que conforme as ações são ofertadas na bolsa, entra o quesito expectativa, a especulação que o mercado tem. O mercado pode avaliar essa empresa num valor maior do que de fato ela foi considerada num IPO. Então, essa ação ela começa a valorizar. Então, eu tenho um valor de mercado para essa ação e eu tenho um valor patrimonial para essa ação. Esse PVP ele vai mostrar exatamente isso para gente. O preço da ação, esse preço da ação é o valor de mercado da ação, pelo valor patrimonial da ação. Então, se eu pegar, por exemplo, o preço de mercado, R$ 38,90, e dividir pelo valor patrimonial por ação, eu vou ter essa relação de 1,29. Como que eu sei o valor patrimonial por ação? É o quarto indicador que a gente ia falar aqui nesse vídeo. Valor patrimonial por ação. Então, é 30 e 18. Então, se eu dividisse 38,90, que é a cotação da ação, por 30 e 18, eu vou ter uma relação de 1,29, ou seja, ela está sobreprecificada em relação ao valor patrimonial. Isso não quer dizer que é algo ruim, tá? O PVP, em tese, ele vai mostrar para a gente se aquela ação ela vai estar descontada ou sobreprecificada em relação ao valor patrimonial. Então é um indicador que, de novo, eu não olho isolado, né? Eu olho no contexto todo, olho o gráfico também, o histórico de preço, se aquela ação, no caso Petrobras aqui, ela está trabalhando numa região que está caro ou está barato, eu junto essa informação gráfica da ação do preço com relação aos dados fundamentalistas para ter uma leitura mais completa, né? Então, quando eu olho para o PVP acima de 1, por exemplo, o que quer dizer? Quer dizer que o meu preço da ação está sendo negociado na bolsa acima do preço da ação, considerando o valor patrimonial por ação. Fez sentido? Qualquer coisa, manda um comentário aí que a gente conversa. Então, o VPA aqui, que é o valor patrimonial por ação, como que eu chego nele, né? Eu basicamente pego o valor patrimonial líquido, aqui, ó, dados, balanço patrimonial. Eu tenho esse dado aqui, que Fundamentos já junta pra gente, e divido pela quantidade de ações. Mesmo caso. Então, eu tenho patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações. Vamos ver quanto que isso dá. Se vocês quiserem fazer aí também, ó, 393, 655, 393 bilhões, dividido por 13 bilhões, 44 milhões, 500 mil, a gente está falando de 30 e 17, certo? 30,17,7, 30,18 é isso. Então aqui nós estamos falando de um valor patrimonial de 30 e 18 contra um valor de mercado, né? Valor de mercado aqui, ó, valor de mercado de 38,90. Então, para eu chegar nessa cotação também, ó, eu consigo chegar pelo valor de mercado dividido pela quantidade de ações negociadas na bolsa. Então, eu tenho 38,90. Então, esse preço ele se movimenta todos os dias, né? A gente está falando de mercado de renda variável. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo dessa série. Espero que vocês tenham entendido, né, sobre esses 4 indicadores. Nos próximos vídeos a gente vai tratar de outros indicadores importantes para essa análise, como o ROI, como EBITDA e outros mais, para que a gente tenha de fato essa leitura mais ampla na tomada de decisão, considerando uma decisão baseada em fundamentos. Claro que eu não olho só para isso. Hoje eu tenho algumas estratégias que me permitem tomar alguns riscos levando em consideração os preços negociados de mercado. Eu sou um analista técnico, mas também fundamentalista. Então, eu não olho só para um, nem só para outro. Dei uma pincelada aqui falando de gráfico, da importância do preço, né, no gráfico, mas, de novo, eu não olho só para um e também não olho só para outro. Assim como eu não posso olhar só para o indicador fundamentalista, quanto mais eu poderia olhar só para uma análise técnica ou só para uma análise fundamentalista. Então, já completando essa primeira aula, para abrir um pouco a mente de vocês, é importante que a gente tenha essa visão ampla do mercado, porque senão a gente vai estar cegas em algum momento. Tá? Bom, esse foi o primeiro vídeo da série de indicadores fundamentalistas. Se essas informações fizeram sentido para você, se inscreve nesse canal, dá um curtir no vídeo, que eu vou estar sempre lançando vídeos como esse. Até o próximo vídeo.